Boa noite, você está no Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. As eleições no Brasil acontecem a cada 2 anos, sejam elas eleições gerais ou eleições municipais. Estamos no ano de 2024, ano das eleições municipais, onde serão eleitos vereadores e prefeitos pelos mais de 5 mil municípios que existem no país. Desde 2018, ou até um pouco antes, as eleições foram meio norteadas pelo meio digital, por informações verdadeiras ou falsas divulgadas nos meios digitais. E, mais recente, tivemos aí o grande avanço da inteligência artificial. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial nas eleições. Para bater esse papo com a gente, convidamos aqui o advogado eleitoralista, Dr. José Anselmo Fleury. Doutor, obrigado pela presença. Boa noite, Rui. Muito prazer estar aqui novamente, nesse palco qualificado que é o Ponto de Vista. Que isso, obrigado. Mais uma vez, nosso colega aqui, Ladeano, outras vezes como comentarista e agora como propulsor do nosso bate-papo sobre as eleições de 2024, sobre a inteligência artificial e algumas outras questões que vamos tratar aqui, né, doutor? Antes, só para te apresentar, para quem ainda não te conhece, o seu currículo: advogado, especialista em Direito Político Eleitoral, mestre em Direito Agrário pela UFG, sócio fundador do escritório Fleury Advocacia e o principal, que é ser torcedor da Associação Atlética Anapolina. Sem dúvida, né? É o elemento de maior peso do meu currículo. É esse. A gente tivemos aqui entrevistando aqui um colega, o deputado Antônio Gomide, que também é um assíduo torcedor. Torcedor da Rubra. Bom demais. E como é que tá a Rubra aí no Goianão? Se preparando, né, para a disputa da divisão de acesso, né? Ainda não foram divulgados, né, o nome dos jogadores, mas a promessa de um time forte para a gente retornar ao palco da onde a gente nunca deveria ter saído, né, que é a primeira divisão do futebol goiano. Ah, que isso. Além de advogado eleitoralista, e comentarista de futebol de primeira. Anselmo, obrigado novamente. Te chamo de Anselmo pela amizade que a gente já tem aí de datas, né, construída aí no meio jurídico e aqui nesse bate-papo do Ponto de Vista. Mas vamos lá, para quem está nos assistindo entenda um pouco sobre como que é norteada as eleições, como que é normatizada. Nós temos aí o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que além das legislações que já existem, a lei das eleições, a lei dos partidos, ele expede a cada eleição uma atualização das resoluções que norteiam o pleito eleitoral. Tivemos atualizações nas resoluções desse ano, Anselmo? Sim, tivemos alterações importantes. É bom lembrar, né, rememorando aqui um breve panorama do direito eleitoral. Nós tivemos a Constituição de 88, né, que restituiu o Estado Democrático de Direito, né, aqui no Brasil. Em 96, nós tivemos a edição da Lei 9504, conhecido como Lei das Eleições, que é a lei que nós temos até hoje que regula o processo eleitoral. Além dessa lei, nós temos também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que a cada eleição ele edita, né, uma nova resolução para regulamentar aquele pleito eleitoral, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, desde a assunção, né, o surgimento das redes sociais, elas foram gradativamente ganhando uma importância maior dentro das campanhas eleitorais. Podemos dizer que a campanha em que as redes se inseriram mesmo de modo mais efetivo foi a partir da campanha de 2014, né? E na campanha de 2018 foi uma campanha que praticamente ela se resolveu dentro das redes sociais, né? Nós tivemos um candidato de um partido de pouquíssima expressão, com pouquíssimos recursos, que, baseado na organicidade ali das redes sociais, conseguiu se eleger presidente da República, né? Que é o cargo mais importante. E é importante lembrar também que as nossas últimas eleições municipais de 2020, elas ocorreram majoritariamente
no ambiente virtual, porque nós estávamos numa condição de pandemia. Inclusive, durante as eleições era proibida a aglomeração. O principal das campanhas, que são os bandeiraços, né, os comícios, os encontros de correligionários, estava proibido, porque não podia haver aglomeração. Então a campanha, os candidatos faziam lives, né, faziam seus programas, divulgando através das redes sociais. Então nós tivemos uma campanha em 2020 majoritariamente virtual. E o TSE, desde 2014, ele foi um pouco pego de surpresa por esse elemento novo da tecnologia, e a cada eleição ele tentava correr atrás, né, do cenário que ele havia visto na eleição anterior. Então em 2010 ainda tinha... o Facebook ainda nem estava ainda assentado aqui no Brasil, era Orkut ainda, com pouca importância dentro das redes, tinha alguma regulamentação ali. Em 2014, né, a gente já tinha o Facebook forte, o Instagram ainda não, mas o Facebook já tinha lá seus grupos de discussão, os candidatos já tinham seus perfis ali importantes dentro do Facebook, e aí o TSE veio, né, com uma nova tentativa de regulamentação. Em 2018 foi o ano que realmente a bomba estourou. A campanha se deu majoritariamente dentro do ambiente virtual, e o TSE assistiu em berço esplêndido, né, uma difusão de fake news de parte a parte, sem ter elementos, né, para controlar esse cenário. Então, para 2022, o TSE se preparou melhor, né, se preparou bastante, teve uma atuação bem mais efetiva, bem mais assim, rígida, e para essas eleições agora de 2024, eu diria que é a primeira vez, dentro desse cenário pós-88 e pós-lei das eleições de 96, eu diria que é a primeira vez que o TSE se antecipa ao cenário. Então hoje nós temos, o TSE tem uma regulamentação extremamente moderna, e ela é antecipatória aos problemas e aos desafios que muito provavelmente nós vamos enfrentar nas eleições agora de 2024. Até uma curiosidade, porque a máxima de que o fato antecede o direito, né? E essa resolução do TSE, apesar de que o fato a ser normatizado pela resolução é um fato já que acontece, quanto à questão da inteligência artificial, no entanto, da forma como foi já colocada na resolução, para as eleições, ainda não ocorreram dessa forma nas eleições, né? Essa utilização da inteligência artificial, que a gente vai aprofundar um pouco mais nela, da forma como já está sendo prevista ali na resolução. Então teremos aí um pleito eleitoral já normatizado quanto àquilo que visualiza-se que pode ocorrer nas eleições. É isso, né? Exatamente. Então, com essas mudanças na resolução, essas alterações, o TSE ele ganha ferramentas que ele ainda não tinha, e ferramentas importantes e efetivas no combate à desinformação e no controle, né, na disseminação de informações eleitorais dentro do ambiente virtual. Certo. E aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, doutor, é interessante a gente falar sobre isso, porque hoje é notório o conhecimento de quem todos que nos assistem, o uso da inteligência artificial para criar, inclusive, personagens ou modificar a voz das pessoas para poder colocar em uma propaganda, por exemplo, de medicamento, como ocorreu com médicos famosos, e a necessidade e a preocupação de regulamentar isso para que não haja essa utilização da inteligência artificial contra um candidato, colocando ele falando coisas que ele não disse, não gravou, não foi daquela forma, e divulgando com desinformação, ou nesse caso fake news, que é uma criação de uma notícia completamente falsa. Em que ponto, pela sua análise na resolução, isso aí está especificado, esse uso da inteligência artificial para colocar a criação de um conteúdo do zero? Como é que o TSE tem abordado isso, já imaginando que isso pode ocorrer nas eleições? Então, Rui, é importante a gente lembrar que a desinformação, que é um eufemismo, né, um termo mais leve para mentira, a mentira ela sempre foi proibida dentro do pleito eleitoral. Quem tem mais de 30 anos aí deve se lembrar, nas campanhas da década de 80, década de 90, do famoso panfleto apócrifo, né, que você recebia lá, dizendo que o candidato tinha amante, dizendo que o candidato era a favor do aborto, dizendo que tal candidato tinha desviado ou roubado dinheiro público, né? Então isso sempre aconteceu.
que a tecnologia fez? A tecnologia potencializou isso, porque se um panfleto eu precisava lá imprimir, né, tantas cópias, eu deixava registrado, né, eu ia até uma gráfica, então muitas pessoas tomavam conhecimento daquilo, era mais fácil fazer uma prova e se chegar aos autores, né, daquela desinformação. No ambiente da tecnologia, eu faço um texto ali, divulgo em grupos de WhatsApp, na rede social, esse texto se dissipa, viraliza e eu causo um grande prejuízo a uma candidatura sem que, às vezes, seja possível identificar essa autoria. Então, o TSE ele trabalhou no sentido de que seja possível, né, rastrear o autor da desinformação, retirar esse conteúdo da rede para diminuir, né, o possível prejuízo a partir do acionamento das plataformas Google, Instagram, TikTok, próprio Facebook, a partir de um acionamento dessas plataformas para que esse conteúdo seja retirado do ar em um tempo hábil, né, de maneira a minimizar o prejuízo que essa desinformação venha a causar durante as eleições. E sobre o uso da inteligência artificial. Primeiro, não se trata de algo ruim, né? Como toda ferramenta, tal qual um martelo, eu posso usar ele para o fim dele, que é, né, pregar alguma coisa, fazer uma obra, ou posso usar para machucar alguém, que é um uso equivocado, um uso errado. Da mesma forma, a inteligência artificial. Então, o tempo todo nós lidamos com inteligência artificial. Hoje você vai pegar a segunda via de uma conta numa concessionária pública, né, a sua conta de água, a sua conta de energia, você vai lidar com inteligência artificial. Você vai ser atendido ali por um robô, você vai passar algumas informações e ele vai te entregar a segunda via da sua conta de água. Então, inteligência artificial ela é uma ferramenta importantíssima que nós temos hoje. O que a Justiça Eleitoral quer evitar é que essa inteligência seja utilizada para fins escusos, tal qual você adiantou, criação de conteúdos falsos. Hoje é extremamente simples e fácil. Qualquer criança com celular pega esse vídeo meu aqui, né, e consegue emular a minha voz de maneira parecida com a minha voz natural e me coloca falando um assunto completamente diferente. Um assunto que às vezes vai me desabonar, né? Eu estou ali numa comunidade religiosa, ele me coloca falando que eu sou ateu, que eu não gosto de pessoas religiosas, que eu sou a favor do aborto. Então isso é algo muito simples de ser feito hoje, né? E a partir do momento que esse vídeo, né, editado, esse vídeo criado com o uso de inteligência artificial vai parar na rede, tem que haver ferramentas e tem que haver mecanismos para retirar rapidamente esse conteúdo para que não haja prejuízo ao pleito eleitoral. Parece que só quem não sabe utilizar a inteligência artificial hoje é a princesa, né? É a montagem que ela fez. Mas, de fato, hoje está muito simples. Aplicativos no celular são simples de fazer uma montagem com perfeição. E os jovens, principalmente, que já nascem com o celular, um computador na mão, têm uma facilidade muito grande de desenvolver mecanismos e mudar e criar contextos gerais, e não diferente nas eleições. Mas e nesse caso de uma divulgação na rede, foi criado um conteúdo e foi jogado, e o TSE identifica que de fato é uma fake news, o conteúdo não teve uma produção, não tem uma identificação e está notório que seja. Essa responsabilidade é das chamadas Big Techs, essas empresas de tecnologia, as redes sociais, elas que serão responsabilizadas pela a propagação dessa divulgação? A partir da determinação da Justiça Eleitoral, essas empresas, né, essas plataformas, elas têm o dever de retirar esse conteúdo. Né? Então, a partir do momento que deixa de se obedecer a uma determinação judicial, elas passam a ser responsáveis. Obviamente, elas não vão ser responsáveis pela colocação do conteúdo na rede, mas a partir do momento que é identificado que aquilo se trata de uma desinformação e a Justiça Eleitoral aciona e determina a retirada do conteúdo, é responsabilidade dessas plataformas a sua retirada. A gente está falando então de uma ação muito rápida, inclusive do TSE, né, nesse sentido, porque as eleições elas ocorrem em 45 dias. Sim. Os prazos eleitorais, inclusive até para o cumprimento dos prazos, são curtíssimos, de 3 dias úteis, né? 3 dias corridos, na verdade. Doutor, como é que a gente poderia imaginar que o TSE iria agir dessa forma? Aplicação de multas, no caso da identificação, dado prazo para poder fazer o cumprimento, não cumpriu,
seria aplicada multa a essas? Sim, sim. No caso, dentro do pleito eleitoral, nós temos os atores, né, que são os próprios candidatos, os partidos políticos e também o Ministério Público Eleitoral. Então, um candidato que se sinta ameaçado ou prejudicado por um determinado conteúdo, ele tem o direito, né, de recorrer à Justiça Eleitoral e pedir a retirada daquele conteúdo. A Justiça Eleitoral vai avaliar, né, e verificando que realmente se trata de desinformação, de conteúdo inverídico, ela determina. E a partir daí é concedido um prazo, né, à plataforma, e ela tem que retirar esse conteúdo sob pena de multa. Da mesma forma, também o Ministério Público Eleitoral pode realizar esse mesmo procedimento. Ele também tem o poder de representar a Justiça Eleitoral, determinando que se tire um conteúdo falso da rede. E é bom lembrar também, Rui, que você falou a questão dos prazos, nós temos várias pesquisas que elas confirmam que o eleitor brasileiro, ele realmente decide o voto na reta final. A reta final, leia-se última semana e às vezes nos 3 últimos dias, né? A votação é no domingo. Na quinta, sexta e sábado é aquele momento que o eleitor realmente vai definir seu voto. Certo. E é nesse momento, né, os marqueteiros, os assessores de candidatos, eles têm ciência, né, dessa realidade, e é nesse momento em que é a maior profusão, né, de conteúdo falso. Né, são na última semana, nos últimos 3 dias, que é quando teoricamente já não há mais tempo, né, de derrubar esse conteúdo. Isso também não é nenhuma novidade. A gente conhece na história das eleições estaduais de disseminação de notícias no sábado à tarde, na véspera da eleição, na época que nem existia internet. Falava-se que um candidato tal tinha emitido cheque sem fundo, e ficava todo mundo se perguntando, como assim, emitiu cheque sem fundo? E a gente ia para a votação sem saber se o candidato era honesto ou não, né? A gente não tinha condição de ter essa resposta em tempo hábil, né? E com o uso da tecnologia, a mentira ela se dissemina muito mais rápido. Então, essa atuação do TSE é na tentativa de que a Justiça Eleitoral seja tão rápida, ou pelo menos ela minimize o prejuízo causado pela disseminação de notícias falsas, principalmente nesse período imediatamente anterior à votação. Inclusive até notícias verdadeiras que são lá do passado, que desabonassem a conduta de algum candidato, elas são seguradas por vezes para serem divulgadas no período eleitoral, geralmente nas vésperas das eleições, para relembrar que aquele candidato ele teve uma conduta isso também errada. Entra no conceito de desinformação, né? A notícia falsa não é apenas aquela notícia cujo conteúdo seja inverídico, é também a descontextualização. Por exemplo, vamos supor que um candidato ele tenha respondido a uma ação, né, a uma denúncia do Ministério Público, ele respondeu esse processo, foi inocentado, transitou em julgado. Então ele não deve mais nada à justiça. E na véspera do pleito, eu vou e solto uma notícia contra esse candidato informando: Ministério Público denuncia candidato tal, que é uma notícia de 5 anos atrás. Certo. Ou seja, realmente houve a denúncia. Isso é verdadeiro, só que está completamente descontextualizado. A denúncia foi ofertada, o processo já tramitou, o candidato foi inocentado, absolvido e transitou em julgado. Mas eu, me valendo da descontextualização, eu solto esse conteúdo. A forma como foi noticiado, que foi às divulgado. Vezes os próprios correligionários, não necessariamente os assessores ali do candidato, mas um eleitor qualquer que não goste daquele político, ele vai ver aquilo e vai replicar no grupo da família, né? Porque ele vê uma notícia que desabona o candidato que ele não gosta, rapidamente ele replica. Isso aí é humano, isso aí não é nem a questão dele estar querendo cometer um ilícito ou não, isso aí é humano, né? Você não gosta de tal pessoa, chegou uma notícia ruim, passa para frente, né? Eu não sou juiz, não sou promotor, não sou nada, deixa que quem for receber, se quiser, averigue. Né? Então isso acontece muito, né? Todos nós já fomos ou receptores ou eventualmente até já promotores desse tipo de conduta, né, durante eleições, né? E a Justiça Eleitoral ela quer se cercar de instrumentos, né, de estratégias para que o combate a esse tipo de conduta seja efetivo e o resultado eleitoral, né, a lisura do pleito eleitoral seja preservada. Perfeito. A gente gravou bastante aqui com alguns dos maiores comunicadores aqui do estado de Goiás sobre desinformação e fake news, falando muito sobre essa comunicação no período pós-verdade e o conceito disso.
e que vem, num geral, não diferente nas eleições. Antes de fazer uma pergunta, deixa eu só dar um recadinho aqui para os nossos colegas advogados, doutor, que nos assistem, que tem aquele probleminha de comunicação com o seu cliente. Seu cliente está ligando o tempo todo querendo saber, doutor, como está o andamento do meu processo? Existe uma ferramenta de inteligência artificial, inclusive, que resolve o seu problema, que é o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, conheça esse aplicativo que comunica com o seu cliente. Toda vez que tem um andamento do processo, dá notificação e evita aquelas ligações constantes para o escritório. Doutor, falando dos advogados do escritório, como é que o senhor vê a ação da advocacia nesse pleito eleitoral com esse avanço tecnológico, com essas resoluções do TSE e essa dificuldade de identificar e ter que agir rápido para tentar parar a disseminação dessa fake news ou daquele conteúdo que foi criado exclusivamente para prejudicar o candidato? Bom, primeiramente a gente tem que ressaltar, né, a profissionalização da advocacia eleitoralista aqui em Goiás, né? Também no Brasil como um todo, mas como estamos aqui no nosso cenário estadual, né, eu me refiro aqui à advocacia eleitoralista de Goiás, né? É até aquela velha história, né, do famoso civilista, né, até uma piada dentro do meio eleitoralista, né, o civilista que se aventura nas eleições, né? E a gente via muito esse cenário, né, há 10, 15, 20 anos atrás, do advogado que era o civilista ou até criminalista, conhecia um candidato e durante as eleições o candidato chamava ele fazia as eleições ali e no final dava certo, né? Com essa mudança que nós tivemos em relação à prestação de contas, que se tornou um processo jurisdicional de fato, né, com muitas exigências técnicas, né, foi necessário que o advogado eleitoralista se profissionalizasse, de modo que hoje as campanhas, pelo menos as campanhas que se pretendem, né, vitoriosas, elas se cercam de bons profissionais na assessoria jurídica, né? Então nós conhecemos diversos colegas, né? A gente vê como o pessoal está se preparando. Nós temos aí já várias pós-graduações aqui no estado, né, destinadas ao direito eleitoral. O pessoal sempre me manda mensagem perguntando de cursos, indicação de cursos, para poder se preparar para o pleito, porque realmente há uma demanda de preparo, porque as resoluções do TSE estão ficando cada vez mais extensas e os desafios, como você já adiantou, eles também são grandes. Então, se você cai no meio do período eleitoral, sem uma preparação técnica, sem entender quais os instrumentos jurídicos que você tem que utilizar, o que é permitido, o que é proibido em termos de inteligência artificial, em termos de propaganda eleitoral, se você não tem esse conhecimento prévio, né, e a prática, como que você traz isso para proteção jurídica dentro da justiça eleitoral, o pleito é muito rápido, 45 dias. Não dá tempo de você abrir um livro de direito eleitoral, abrir a resolução do TSE e ler e aprender, né, durante esse período. Então, realmente, o advogado ele tem que estar preparado e eu vejo dentro do nosso cenário aqui estadual que os advogados, os colegas eleitoralistas, eles estão se preparando e vão chegar com muita bagagem técnica para assessorar os candidatos nessas eleições municipais. Foi interessante eu falar sobre isso, porque imagina-se, inclusive ao conversar a gente encontra várias pessoas, inclusive do ramo do direito, que pouco conhecem ainda sobre a advocacia eleitoralista. E pensa-se que você trabalha 45 dias a cada 2 anos, só o período de eleição, e ele é muito mais extenso que isso, né? O período pré-eleitoral, o período eleitoral, o período pós-eleitoral com as prestações de contas. E temos aí as interpretações amplas que a legislação permite e casos diferentes que às vezes não estão abarcados e que dependem de vários conhecimentos, né? E o conhecimento jurídico, nesse caso específico nas eleições, do direito eleitoral, traz essa bagagem com as resoluções, com julgados anteriores que subsidiam a defesa do advogado ou o ataque, né, no caso a promotoria do advogado contra um outro candidato que estaria aí apresentando ferindo de fato as eleições e apresentando uma campanha errônea, né, dificultosa. Doutor, quanto à desinformação ainda, foi muito divulgado no meio dessa resolução do TSE que estava liberado showmício, né? Uma desinformação que a gente viu na mídia.
De fato está liberado showmício? O candidato pode trazer um show e fazer um show para a população? Que história é essa? Então, nesse caso, eu não sei se foi de fato uma desinformação ou um desconhecimento por parte dos jornalistas, né? Porque os jornalistas muitas vezes que cobrem, né, esse cenário eleitoral, eles não têm muitas vezes o conhecimento jurídico. Mas de toda forma, uma desinformação. Sim, com certeza. Intencional ou não. E é dever do jornalista apurar. Poderia ter procurado um eleitoralista. Então, qual que é o cenário que nós temos? Showmício. O que é showmício? É show mais comício. Né? Quando o candidato ele contratava um artista de grande apelo popular, né? Um Bruno Marrone, um Chitãozinho Chororó, e levava lá para a população ia em busca do artista, né, ouvia lá algumas músicas e ganhava de brinde um discurso e um pedido de voto do político. Então, se eu não me engano, até 2004, essa prática foi permitida, né, pela nossa legislação eleitoral. Ganhava, além do show e o discurso de graça, levava um bonezinho, uma camiseta para casa e era farra. Eu me lembro uma campanha, a campanha justamente de 2004, que eu era jovem, né, embora ainda ou seja, né, mas eu era mais jovem do que hoje. E eu me lembro que eu apoiava um determinado candidato, mas eu ia no showmício do outro também, até porque eram melhores. Ele tinha mais dinheiro, ele trazia. Na época o Bruno Marrone estava estourado, então ele trazia Bruno Marrone, Chitãozinho, o outro trazia umas duplas mais regionais, né? Então eu, como jovem, ele queria aproveitar eu ia em todos os showmícios, né? Mas na hora de votar eu votei conscientemente. Eu não sei se todos os cidadãos eles tinham essa consciência, né? Ou se votavam no candidato que trouxe o show mais interessante, né? Enfim, o showmício foi proibido, né, lá atrás, há mais de 20 anos. E o que nós temos agora não é um showmício, não é um show comício. O que foi liberado pelo TSE? São shows com fins de arrecadação. Então vamos supor que um artista ele queira auxiliar determinado político, determinado candidato a arrecadar recursos para a sua campanha. Então o artista ele doa, né, o seu trabalho, o seu show, né? As pessoas pagam esse ingresso, o valor desse ingresso ele é considerado doação eleitoral, né? O artista apresenta ali seu show mediante pagamento do público presente e a renda desse show é doada, né, destinada ao candidato, né, para fins de campanha. Então, o que o TSE regulamentou e permitiu foi a realização desses shows arrecadatórios. Nós já tivemos isso, não é uma novidade exatamente, nós já tivemos na campanha passada. Né, só não era regulamentado. Né? Alguns artistas fizeram shows arrecadatórios, então a renda era destinada, era doada, é uma doação. Assim como um cidadão pode doar dinheiro para um determinado candidato, o artista doa o seu trabalho, realiza o show. E um detalhe dessa resolução do TSE foi que foi permitido, durante o show, um discurso do candidato. Então, aí o pessoal vai falar, mas então é um showmício. Não exatamente porque quem vai são os correligionários que querem ajudar o candidato, né, mediante pagamento, não é aberto ao público. Ou seja, o potencial de influenciar o eleitorado, ele não existe, porque a pessoa tem que pagar, né? E quem fará isso são pessoas que querem ajudar o candidato. Então eu tenho meu candidato, eu quero ajudar ele a arrecadar recursos, eu vou lá, compro o ingresso, assisto o show e esse dinheiro será destinado para o meu candidato. E eventualmente, no meio do show ali, ele pode fazer um discurso. Mas se trata de um evento fechado, de caráter privado e pago. Né, eu recordo bem que na eleição passada teve uma grande discussão diante de um show do Caetano Veloso. Exatamente. E que ficou nessa. E pode, não pode? E, enfim, o TSE decidiu que não havia irregularidade nenhuma pela arrecadação e doação. Já havia essa previsão, só que a redação da lei, à época, ela ficou meio dúbia. Então, as assessorias, e eu até me incluo, eu mesmo recomendava aos meus assessorados que não fizesse, porque era muito dúbio. O risco era muito alto. O risco era muito alto, né? A campanha do candidato Lula, né, agora presidente, fez uma análise ali e decidiu que compensava, né? Então compensa o risco. Vamos fazer aqui tudo da maneira que a legislação determina. Então o cantor Caetano Veloso fez esse show em local fechado,
mediante cobrança de ingressos, e essa arrecadação foi destinada à campanha do candidato. Isso foi feito nos termos da lei e foi considerado lícito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem um ponto interessante e importante nessa arrecadação e o pagamento do ingresso por parte da pessoa interessada em assistir o show ou colaborar diretamente com a campanha, é que o ingresso ele tem que ter identificação do CPF, né? Para poder estar na prestação de contas quem foi que comprou. O ingresso do show nada mais é do que um recibo de doação eleitoral. Se você procurar um candidato, independentemente de show, de arrecadação, você procurar um candidato, eu quero te ajudar na sua campanha, você vai doar lá um determinado valor, você vai fazer isso mediante um recibo de doação eleitoral. O ingresso do show é isso, porque aquele valor que você está pagando pelo ingresso é uma doação eleitoral, então tem que constar o seu CPF, porque isso tem que ser prestado contas à Justiça Eleitoral. E pelo seu ponto de vista, o senhor acha que é salutar esse tipo de evento para arrecadação ou estaria ferindo algum tipo de normativa que não deveria ser aprovado? A priori eu não vejo nenhum problema, embora eu ache meio perigoso do ponto de vista operacional. Então eu continuaria não recomendando isso a eventuais candidatos que eu venha assessorar, porque eu acho que a operacionalização disso demanda muitos cuidados que você tem que tomar para que isso não incorra em propaganda antecipada e não incorra em fontes vedadas de financiamento. Então eu acho um pouco perigoso, mas nós temos poucos casos, na verdade, até o momento, em eleições presidenciais, que são eleições que têm mais estrutura, mais apoio técnico. Então, na eleição presidencial, ocorreu tudo de maneira lícita e ok. Mas eu creio que isso, difundido, né, num país de mais de 5 mil municípios, né, como é que isso vai ficar lá em Ji-Paraná? Né, essa questão. Então, lá não tem assessoria técnica tão qualificada, né, não tem corpos de auditoria técnica para saber o que é doação, o que é ingresso. Né, então, realmente, do ponto de vista operacional, isso pode gerar problemas. Filosoficamente ou juridicamente falando, não teria. E é até interessante porque tem o costume de, em shows, termos os nomes na lista. Não, vai ter um show, vou colocar o nome na lista, ou tem os ingressos cortesias. E esse ingresso cortesia, num evento desse, como um show para arrecadação, ele pode entrar como um benefício e um brinde eleitoral. Sim, é algo que foge um pouco ao controle, né, da Justiça Eleitoral, mas eventualmente... E até por causa do objeto, se o objeto é arrecadação e você beneficia alguém para assistir um show com um convite, brinde, uma cortesia. É claro que se isso acontece na realidade e de alguma maneira o Ministério Público ou o candidato oposicionista toma conhecimento e consegue levar essa prova ao judiciário, isso aí teria consequências, né? Mas por isso que eu disse que a dificuldade é operacional. Certo. Né? Então, justamente pensando nessa possibilidade, é por isso que eu não recomendo, porque eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que vai ter gente que vai entrar no camarim, que não vai pagar ingresso, né? Então por isso que eu continuo não recomendando isso, porque a operacionalização disso, para manter tudo dentro do campo da licitude, é muito complexa, muito complicado. Funcionaria bem se de repente o próprio cantor faz uma divulgação na rede e ele mesmo fecha o espaço e todo mundo que vai entrar ali está pagando com um controle certinho do CPF e pegando, prestando contas, porque tem a operacionalização de saber quem é o que está ali como convidado, como pagante, ou aquele que está como operacional para fazer acontecer. E essa apresentação, essa prestação de contas tem que ser muito mencionada. Como eu disse, campanhas de maior vulto, governador de um estado maior, presidenciais, elas têm a condição e estrutura para realizar esse tipo de evento sem nenhum tipo de problema. Mas a lei é para todos. A mesma lei eleitoral que vale para a campanha presidencial, vale para a campanha de vereador de Quixeramobim. Então, Quixeramobim não vai ter a mesma estrutura, não vai ter o mesmo conhecimento técnico de uma campanha de nível presidencial. E tem um detalhe, Rui, que não tem tanto a ver com esse show de arrecadação, nem com o showmício, mas é que nessa resolução agora do TSE, há uma previsão da possibilidade de um artista qualquer, né, num evento privado, ele se manifestar politicamente, né, sem que isso venha a se considerar um showmício. Nós tivemos um caso que foi muito emblemático, 2022, março de 2022, foi no festival Lollapalooza, em São Paulo, em que alguns artistas que se apresentaram lá
declinaram, né, manifestaram apoio, manifestaram voto, ou simplesmente anunciaram ali o nome de um determinado candidato a presidente. E na época houve uma representação por parte da chapa de oposição e o ministro, me esqueci agora qual ministro, deu uma decisão monocrática proibindo manifestações desse tipo no festival e aplicando multa. Então ele considerou o simples fato de um artista externar seu posicionamento político ali por alguns segundos, ele considerou esse simples fato que seria automaticamente transformado num showmício, que é uma interpretação um pouco desarrazoada da lei. Certo. E fere um pouco, talvez se você for pensar, a liberdade de expressão artística, né? Porque nós temos muito amalgamado no Brasil, principalmente pela nossa experiência durante o período militar, né, durante a ditadura, de ver, né, a música, a expressão artística como um modo de expressão política. Então, se você tira do artista o direito, né, a possibilidade de se expressar politicamente no seu trabalho artístico, você está matando, né, a arte. Então, ciente desses valores, o TSE permitiu a manifestação de caráter político eleitoral pelo artista. Obviamente, isso tem que respeitar determinados parâmetros. Se isso for feito de maneira exacerbada, de modo que realmente configure um showmício, a legislação e a justiça eleitoral está aí para coibir os abusos. Mas a simples manifestação, eu tô com fulano, tô com ciclano, ou usar uma toalha com o rosto do candidato, né, como a gente viu a briga das toalhas aí na eleição presidencial. Sim. Então eu sou artista, eu sou famoso, eu uso uma toalha lá do meu candidato. Isso não pode ser considerado aí extrapolamento, né, e nem pode ser considerado showmício. E nesse caso específico do Lollapalooza, a gente está falando até de um evento musical que as pessoas pagaram ingresso para estar ali também e foram para assistir o artista. Concordando ou discordando do posicionamento político, ele não criou um evento apenas para poder falar sobre política. Aquele evento foi divulgado, foi para a música, e ele manifestou o seu posicionamento político da forma como ele achou que deveria ser. E teve o resultado positivo para aqueles que apoiaram aquele artista pela sua manifestação, como teve também as vaias daqueles que não apoiavam aquele tipo de manifestação política. E aí está aberto a manifestação de todos e a recepção de cada um. Sim. Dessas manifestações. E nós tivemos também, durante o período da pandemia, não poderiam ser realizados shows, nós tivemos as famosas lives, né, de todo tipo de artista, né, bandas, cantores sertanejos, em que muitos artistas se manifestavam. A gente já estava num ambiente já de polarização política ali, então durante as lives ali, que recebiam patrocínio, eram eventos privados, né? Era o show de fato na época de pandemia, não podia ter aglomeração. Certo. Fazia essa live lá no YouTube ao vivo, dava 200, 500, 1 milhão de pessoas, né? E nós tivemos uma profusão de artistas que se manifestavam de todo tipo, né? A favor de verde, vermelho, amarelo, azul. Eles se manifestavam e tá certo, né? Isso aí tá dentro da liberdade de manifestação política e artística. Mesmo que, como eu te falei, nós temos um histórico, né? Na história da arte no Brasil, nós temos um histórico de ligação entre arte e política. Não há como você separar, né, essas duas questões. Muitos artistas, eles colocam o seu posicionamento, os seus questionamentos políticos dentro da sua obra. Então, se o judiciário resolver adentrar esse seara, ele vai ferir a liberdade de expressão artística dessa classe. Interessante. Então, num resumo aqui no geral, showmício não existe. Agora existe um show para arrecadação de recursos que pode haver um certo comício, por causa da fala do candidato ali dentro. Sim. Aí, como eu falei, porque o showmício era uma espécie de atrativo para o comício. Atrativo para o público. Era quase uma compra de votos. Eu te ofereço show, né, e você me dá seu voto. No caso do show de arrecadação é o contrário. A pessoa paga. Ela paga para ajudar o candidato. Então há uma postura ativa do público, não passiva. Basicamente como se o artista e o público pagasse para a realização do show, pagasse para poder ouvir também aquele discurso político. Exatamente, é como você comparecer numa reunião partidária, ou você ser convidado por um candidato para participar de uma reunião ali de alinhamento de projeto. Você vai na condição de cidadão, na condição de apoiador. E até uma forma inteligente e gostosa de fazer uma arrecadação, né? Porque simplesmente só chamar os correligionários para poder fazerem uma doação
tá, legal, mas eu posso fazer uma doação e assistir um artista que eu gosto, é mais gostoso, prazeroso. Se for Caetano Veloso ainda, melhor ainda, né? Um deles. Pessoal, esse foi o bate-papo com o Dr. José Anselmo Fleury. Doutor, nosso tempo voa, né? Nosso bate-papo é rápido demais e eu agradeço a sua participação e a sua colaboração nesses temas que geraram muitas divergências, muitas discussões e incertezas, inseguranças que ainda geram nas redes de como que isso vai acontecer, como é que será de fato nas eleições de 2024. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite de colaborar com o seu conhecimento técnico, com as suas colaborações de vivência e experiência aí no período eleitoral e fica novamente estendido o convite. Muito obrigado, Rui. Aqui eu já me sinto em casa, né? Eu não considero convite, considero uma convocação que eu atendo com muito prazer e virei quantas vezes for chamado. Então deixa novamente aqui as suas redes sociais para quem ainda não te conhece nas redes, onde que ela te segue e conhece um pouco mais, pode tirar um pouco dessas dúvidas das eleições e entender até aquele candidato que está buscando aí conhecer um pouco mais das eleições e de quem é o Dr. José Anselmo Fleury. Isso, eu estou no @advfleury, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, ainda tem alguém que usa Facebook hoje em dia, né, mas eu tô lá, se a pessoa tiver Facebook ela me acha lá, @advfleury. É até curioso só falar isso e vou trazer até o pessoal que está nos assistindo para assistir um outro episódio que nós gravamos aqui com a Márcia de Castro, é uma marqueteira política, e ela até trouxe muito essa questão de que no interior é uma rede social que é muito viva, muito presente por causa daqueles grupos de compra e venda, e as pessoas meio que elas resolvem tudo por lá. Vai reclamar do prefeito, vai falar do candidato, vai tentar divulgar alguma coisa, mais do que só a compra e a venda, acontece ainda no Facebook, diferente do que os grandes centros que acabam utilizando outras redes sociais como comunicação, né? Isso é engraçado. Então, é interessante, cada um tem a sua particularidade. Assim, né? como, por exemplo, nos Estados Unidos, o WhatsApp e o Instagram têm uma importância muito menor do que no Brasil. Sim. Então, cada sociedade tem seu meio, né, de comunicação. O Brasil é muito vivo a comunicação e a notícia e a informação por meio do WhatsApp, né? Sim. E isso se torna até uma divulgação de notícia muito perigosa, né? Por causa das fake news e das desinformações. Você que nos assiste, muito obrigado novamente pela presença, pela paciência. Curta aqui o nosso conteúdo, deixe aqui no comentário o seu ponto de vista. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que discutiram aí com você. Vai ter showmício, não vai ter showmício? A inteligência artificial vai agir de tal maneira? Aqui está um pouco de informação e o ponto de vista do nosso convidado sobre essas questões. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. As redes sociais da nossa produtora parceira, @TC Multimídia. E para se manter bem informado com tudo que acontece no Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Se os porcos soubessem votar, um homem com um balde na mão seria sempre eleito, mesmo que tivesse acabado de abater um animal ou curral ao lado. Orsten Scott. Obrigado e uma boa noite.